Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos reúne aqui para uma reflexão profunda e transformadora. E aqui eu já quero lançar para você uma pergunta que é também coração do Evangelho que nós iremos meditar neste dia. Quem é Jesus para você? E a sua resposta não deve ser uma resposta decorada. Ela não deve se limitar apenas naquilo que nós ouvimos dele desde a nossa infância. Essa resposta deve ser verdadeira, ela deve ser sincera, ela deve nascer do coração e da nossa experiência, da nossa intimidade com ele. Permaneça comigo até o fim desta reflexão, porque hoje o Senhor deseja falar ao seu coração. E além disso, Ele quer confrontar a sua vida com a sua palavra, que é viva e eficaz. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é Jesus para você? Meus irmãos, neste trecho do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus em oração. E é nesse ambiente de intimidade com o Pai que ele faz aos seus discípulos uma pergunta decisiva. Quem dizem as multidões que eu sou? As respostas são as mais variadas, como vimos. Uns o identificam com João Batista, outros com Elias, outros ainda com um profeta antigo. Mas Jesus vai ao essencial. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, responde: Tu és o Cristo de Deus. Mas em seguida, meus irmãos, Jesus revela o caminho do Messias, o caminho da cruz, o caminho da rejeição, o caminho da dor e da ressurreição. E aqui está o ponto central dessa mensagem. Não há Cristo sem cruz e não há discípulos sem o seguimento da cruz. É assim, meus irmãos, também nós. Em meio às opiniões mais diversas que o mundo tem sobre Jesus, nós precisamos dar a nossa resposta pessoal, íntima e verdadeira. Ele é o Cristo de Deus, o Filho do Altíssimo, o Salvador da minha vida. Mas essa verdade não pode e não deve ser dita apenas com palavras. É preciso aceitar o caminho do discipulado. E o caminho do discipulado é saber compreender que seguir Jesus implica também em abraçar a cruz, renunciar a si mesmo e confiar na vitória da ressurreição. Hoje, meus irmãos, o Senhor nos chama a um exame de consciência. Quem é Jesus para você na prática do seu dia a dia? Se Ele é o Cristo, por que tantas vezes deixamos que outros ídolos ocupem o centro da nossa vida? Se eu professo que Ele é o Senhor, por que tantas vezes nós preferimos seguir nossa vontade ao invés de segui-lo? E se eu afirmo que Ele é o Salvador,
Porque tantas vezes nós buscamos segurança em tantas coisas passageiras. São João Paulo II nos ensinou: não tenhais medo de abrir e de escancarar as portas para Cristo. Meus irmãos, se Jesus é verdadeiramente o Cristo de nossas vidas, então hoje é o dia de abrir espaço para Ele reinar em nosso coração, nas nossas decisões, na nossa família e no nosso futuro. E que nós possamos aprender hoje de São Cirilo de Alexandria, que confessar que Jesus é o Cristo de Deus não é apenas proclamar um título, mas é acolher o mistério da sua encarnação, paixão e glória. Em outras palavras, meus irmãos, confessar Jesus é abraçar toda a sua missão, inclusive a cruz que Ele mesmo nos convida a carregar. E hoje o Senhor nos pergunta: quem sou eu para você? A resposta que daremos, meus irmãos, não pode ser apenas com palavras, mas com a nossa vida, a nossa intimidade com Ele. Não basta dizer que Ele é o Cristo, é preciso viver como discípulo daquele que passa pela cruz para chegar à ressurreição. É este o caminho que o Senhor nos ensina. Portanto, não saia hoje daqui sem dar uma resposta sincera ao Senhor. Ele espera, meus irmãos, que ela venha do fundo do seu coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu convido você agora a se inscrever em nossas redes sociais e compartilhar este vídeo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Você pode ser um instrumento para que o outro coração encontre também a salvação. Que o Cristo, o Filho de Deus, abençoe sua vida, abençoe a sua família e a sua caminhada de fé. E que o Espírito Santo fortaleça você a cada dia no seguimento dele e no seguimento da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.